Rapidinho. Quem que está nos visitando? Faz assim, ó. Faz assim, meu. Deixa eu ver você que está nos visitando. Dá um tchauzinho assim, ó. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Que alegria ter vocês aqui. Igreja, nós estamos felizes. Amém, igreja? Amém. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Bem-vindos. Que alegria. Irmãos, estamos chegando ao fim de mais um ano. Eu assim estou com alegria a mais hoje. Estou um pouco mais feliz que o normal hoje, graças a Deus. Que privilégio ter vocês aqui. Se tiver alguém que está precisando de lugar, tem esses lugares aqui também, ó, tem lugares aqui na frente, tá bom? Pode vir, dá para sentar junto e tudo mais aqui. Eu quero compartilhar uma palavra com você. E eu estava pensando sobre esse próximo ano. E às vezes nós somos uma enxurrada, irmãos. Muitas informações vêm até nós, né? Aí eu fiquei pensando assim, que de repente pode haver no nosso meio incertezas. Incertezas. E eu fiquei pensando assim, Senhor, a tua palavra diz em Tiago, no capítulo 1, no verso 17, assim, ó: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E eu quero que nós oremos um momento aqui. Você pode? Aleluia. Quero que todo mundo se acomode. Glória a Deus. Esse é o último momento de ouvir uma palavra do ano, né? Então quero que você se acomode. Se você quiser se assentar, como eu disse, tem mais lugares aqui, ó. Pode sentar aqui, ó. Tem lugar aqui. Se você já se acomodou, feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração? Vamos. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite, por esse 31 de dezembro do ano de 2020. Senhor, obrigado, Pai, por esse último dia do ano. Obrigado, Senhor Jesus, por nos reunirmos aqui para esse último culto do ano. Senhor, obrigado, Pai, porque encerramos esse ano como começamos. Começamos esse ano de 2025 de joelhos. Senhor, e tínhamos muitas expectativas. E o Senhor, Pai, nos deu muito mais do que esperávamos. Senhor, obrigado, Pai, por cada luta. Obrigado por cada vitória. Obrigado, Senhor Jesus, pelas, Senhor, muitas dificuldades. Mas também, Senhor, muito obrigado porque vencemos em todas as esferas. O Senhor nos trouxe até aqui e podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou, Senhor. Pai, nós confiamos que no Senhor não há sombra de variação. O Senhor não muda conforme muda o tempo. O Senhor não muda conforme muda o governo. O Senhor não muda conforme muda, Senhor, o pastor, a igreja. O Senhor não muda. Então nós te agradecemos por isso, porque o Senhor é o nosso Deus e confiamos em Ti hoje como confiamos ontem. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê convicções nesse 2026. Senhor, a certeza, a tranquilidade de saber que o Senhor continua sendo Deus. O Senhor é soberano. O Senhor é maravilhoso. Em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém, amém, amém. Um novo ano deve trazer esperança para o nosso coração. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque nós não confiamos em governos. Nós não confiamos em pessoas. Nós confiamos no Senhor. Nós não descansamos debaixo de propostas. Nós descansamos debaixo da sombra do Senhor. Então nós não precisamos ficar angustiados com relação ao próximo ano. Eu quero ler um texto com vocês que está em Isaías, no capítulo 40, a partir do verso 11. A partir do verso 10 é melhor.
Isaías está descrevendo a volta do povo do exílio. Eles estão voltando para Jerusalém. Eles estão voltando para Israel. Existe aqui uma esperança do novo. Assim como há em nosso coração a esperança do novo. Há algo novo para nós. Há uma expectativa sobre transicionamento. O ano de 2026 reserva para nós reformas, impostos, reserva para nós também uma Copa do Mundo. Você não estava sabendo? A partir de 11 de junho até o dia 19 de julho, nós vamos ter Copa do Mundo ano que vem. Quem gosta de futebol e não estava sabendo, ficou feliz agora. Eu acho bem provável você não estar sabendo. Talvez você não sabia da data, mas eu estou te contando. Então existem muitos movimentos para o ano que vem. Existe eleição ano que vem também. Existe sim para governadores, presidente, deputados federais e estaduais. Cada estado do nosso país vai ter 2 senadores eleitos. As eleições dia 4 de outubro e dia 25 de outubro. Para os lugares que tiver o quê? Se tiver, né, que votar no caso de um empate. Vocês estão me entendendo também? Então temos muitas coisas para 2026, irmãos. Só que se nós ficarmos olhando para as condições do nosso país, talvez nós fiquemos inseguros, preocupados. Há algo novo para nós e o que é? Será que é bom? Será que o que nos espera é bom? E sobre Logos, irmãos? Sobre a Igreja Batista Logos? O que temos de bom? Nós temos sonhos, irmãos, muitos. Por exemplo, nós temos ainda promessas do Senhor a se cumprir a nosso respeito. Estamos aqui na metade da nossa obra e há ainda uma outra metade a executar. Mas, de repente, antes da metade a executar, nós podemos, assim, abrir novas congregações. Eu sonho com novas congregações. Eu sonho com lugares que não tem igreja, que nós teremos uma igreja Batista Logos. Amém. Eu sonho com esse tempo em que teremos outras congregações. E sonho e projeto 26, sim, vamos continuar planejando. 2026 nós faremos 16 anos de idade. É um desafio para nós, porque o tempo requer de nós maturidade. Precisamos amadurecer enquanto igreja, enquanto liderança, enquanto ministérios, enquanto povo de Deus que serve ao Senhor aqui nesse lugar. Há uma expectativa grande em relação a 2026. Sim, teremos novos batismos, desafios de novo, como acampamentos dos kids, jovens, da melhor idade. De novo, viu melhor idade? Nós vamos ter, né, pastor Eliseu? Acampamento de novo da melhor idade. Irmãos, quão bom é sabermos que temos planos e que o Senhor é conosco. Sabe por quê? Porque o Senhor continua no trono. Ele continua soberano. Amém? Não precisamos ficar preocupados, porque nele não há variação. Deus não fica variando conforme variamos nós, igreja. Mas do século 21, eu estava uma vez conversando com alguns pastores. Nós falávamos sobre o desafio do pastoreio no século 21. Nós temos uma turma que viveu um tempo em que não existia tecnologia. E ainda tem uma outra turma que nasceu em um tempo de altíssima tecnologia. Então nós ficamos aqui divididos entre abraçarmos completamente a tecnologia e não nos envolvermos com ela, com relação a ser igreja. Porque há 2 grupos: pessoas que migram para a tecnologia e pessoas que nasceram na tecnologia. Você hoje vê muitos avós, adultos, eu mesmo já fiz isso um monte de vezes. Quando eu não sei fazer alguma coisa, eu falo assim: Maria, como é que resolve esse negócio aqui? E com certeza você uma vez já olhou para o seu celular assim, ó, pelo multifocal, você que está aí nessa época. Deus, o que é isso que está acontecendo aqui? Aí chega o seu filho, seu neto e faz assim, ó, está resolvido. Porque nós estamos vivendo em um tempo de transicionamento, em um tempo tecnológico, sim, mas um tempo onde tem pessoas que viveram em casa sem ter telefone,
usavam ficha no orelhão. E que ainda hoje falam assim, quando a pessoa demora para entender, fala assim, não, demorou para cair a ficha. E a juventude fala assim, cair quem? Por quê, irmãos? Porque nós sim mudamos, nós variamos, mas o nosso Deus não. O nosso Deus continua sendo o mesmo. Leia comigo Isaías, o capítulo 40, o verso 10. O soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mediu? Agora eu quero que você comece a ouvir perguntas e tente as responder, tá bom? Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas dos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e quem lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Irmão, nosso Deus em 2026 ele continua sendo soberano. Aleluia. Fala assim, meu Deus continua soberano. Meu Deus continua soberano. O Senhor continua soberano. Podemos sim confiar, irmãos, confiar no seu poder, confiar na sua força, confiar no seu galardão e confiar que ele continua Senhor. A questão é que às vezes nos apegamos ao que queremos controlar, mas foi o Senhor quem fez todas as coisas e ele continua sendo Deus. A questão é que quando nos pegamos em um momento de crise, nos esquecemos que o Senhor continua sendo esse Senhor soberano que o texto diz. Ele continua cuidando dos seus. Não, você não entendeu. O Senhor continua cuidando dos seus. O texto diz que ele cuida das ovelhas, dos filhotes, daquelas que amamentam os filhotes. Ele sustenta nos braços. Quantas vezes, irmão, em 2025 foi Deus quem te sustentou no braço? Você não tinha para onde nem forças, mas o Senhor te deu graça. Você está aqui, ó. Olha aí para o seu irmão. Ele está aqui. Glória a Deus. O Senhor te sustentou até aqui. E por que em algum momento podemos imaginar que Deus se esqueceria da sua igreja? Ah, mas é porque o mundo... Sim, irmão. Se as coisas apertarem e nos perseguirem, maior galardão teremos por sermos perseguidos. Porque o Evangelho é isso. É uma contracultura. É algo que entra no meio da sociedade e traz o que? Desconforto. Porque é uma vida diferente. É graça de Deus. É o soberano Senhor. Ele sim, governante. Ele sim, Senhor. E Ele não se esqueceu dos seus. Ele não se esqueceu da sua igreja. É que às vezes ficamos preocupados, porque nós sim esquecemos das coisas, nos esquecemos de pessoas, nos esquecemos de ocasiões, nos esquecemos de datas. Eu sou o primeiro. Mas o Senhor não se esquece de nada, e Ele continua sendo Deus. E que fique claro, para que não nos esqueçamos da grandeza do Senhor. Ele fez todas as coisas, e mesmo assim Ele escolheu te amar. Ele escolheu você para amar, mesmo tendo feito todas as coisas. É importante que você tenha esse senso do quanto você é especial. Sim, saber quem somos é importante para saber onde estamos e para onde iremos. Porque é o Senhor quem conduz a sua história. É o Senhor quem nos levará por 2026. E é o Senhor quem tem cuidado de nós por todo o ano de 2025. Esse é o nosso Deus. Não se esqueça que Ele criou tudo. Não alimente preocupações exageradas.
Não dê lugar para palavras malignas. Não assente a rodas que manifestam carnalidade e ódio. Em nome do Senhor Jesus, entenda que o Senhor te trouxe até aqui, porque Ele ama você, Ele te sustentou até aqui. Você já pensou que se nós fôssemos fazer um culto, pastor, só de testemunhos aqui, teríamos que ter dias e dias, porque todos nós temos um testemunho para dar, um livramento que o Senhor deu, um cuidado de Deus quando não sabíamos de nada. Esses dias atrás eu estava comentando uma pessoa de uma palavra que o Senhor me deu para um casamento. Lá em João, capítulo 2, fala das bodas de Caná. E o Espírito falava no meu coração assim, ó: Jesus fez tudo sem os noivos saberem. Jesus fez tudo sem os noivos saberem. Alguém chegou e falou: acabou o vinho. Aí a Maria tentou ajudar. Jesus fala: tem nada contigo, mulher, deixa comigo. Aí ela fala assim, ó: faça o que ele falar e sai fora. Aí Jesus vai lá e fala assim: enche de água essas talhas. As talhas cheias de água, Jesus vai lá e pega um pouco e serve. Para quem? Serve para o métre. Quando serve para o métre, irmãos, o noivo está sabendo? A noiva está sabendo? O Senhor falava assim: eu cuido quando você não sabe. E é o que eu quero te dizer para esse ano. O Senhor cuidou de você quando você não soube. Os livramentos que Deus te deu quando você nem estava sabendo. E você acha que agora, em 2026, o Senhor não. Chega, não dá mais. Ele continua sendo Deus que trouxe o povo do exílio. E é o mesmo Deus que levará a sua igreja marchando com poder e graça no ano de 2026. Porque Ele criou todas as coisas. Glória a Deus. Amém? Vamos continuar, verso 15. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. As nações são o quê? Uma gota que sobra do balde. Para eles são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá passariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada. Para eles são sem valor e menos que nada. Entenda algo sobre Deus. Nós não iremos conseguir impressionar Deus. Eu vou impressionar Deus com a minha santidade. Eu vou impressionar Deus com a minha fé. Eu vou impressionar Deus com o meu país. Não. Nós não iremos impressionar o Deus que fez todas as coisas. Nós não iremos assustá-lo. Por quê? Por causa das relações internacionais do nosso país. Você acha mesmo que o presidente de outros países é maior que o seu Deus? Você acha que por o ano 2026 o seu Deus vai temer os Estados Unidos? Ter medo de bombas na Rússia? Ficar preocupado com a China? Você acha mesmo que se todos eles se juntarem, eles são alguma coisa diante do seu Deus? Entendam em nome de Jesus que nós estamos aqui por causa da vontade de Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui como igreja, o povo de Deus aqui nessa terra. Glória a Deus. Não precisa de se preocupar, meu irmão. Não precisa. Porque nós não estamos falando aqui quando o texto fala de que as nações são como poeira. O que o Senhor está dizendo para nós é que tudo que nós entendemos que seja grande, extraordinário, como um país e as suas fronteiras, as ilhas que conhecemos, tudo isso é como nada para o Senhor. E o Senhor é o seu Deus. Amém? Amém. O nosso Deus não depende de ninguém. Como eu fiquei feliz. Senhor, o texto está dizendo assim, que lá no Líbano, nem todos os animais que estivessem lá, e toda madeira se cortasse, seria uma oferta para o Senhor, porque é como se não fosse nada. Sabe o que é isso, meu irmão? O Senhor, Ele não precisa de nós.
Ele continua sendo Deus apesar de nós. Mas sabe o que Ele fez? Ele escolheu libertar, Ele escolheu trazer, Ele escolheu nomear, Ele escolheu chamar de filho, Ele escolheu ajuntar e Ele escolheu chamar igreja. Então, em nome de Jesus, se você é igreja, você não pertence à esquerda nem à direita, você pertence ao alto, ao sublime, ao Senhor soberano. Nós confiamos no governo do Senhor. Amém. Por isso que eu disse que eleição, irmão, eleição está vindo aí. Meu Deus. Quero te dar um conselho em nome de Jesus. Se o seu grupo político te afasta do nome de Jesus, te afasta da palavra de Deus, te afasta das pessoas, reveja o seu grupo político. Porque se o evangelho do reino não for maior que sua opção política, você não entendeu o evangelho. Se você ama homens mais do que o Senhor, luta por causa deles e mataria por causa desses homens, você está no lugar errado. Porque quem está dizendo aqui é a palavra que o Senhor tratou homens como os que nós temos aqui hoje no Brasil, e temos pelo mundo afora, e as nações e suas fronteiras como poeira. Esse é o nosso Deus. O Deus descansamos e confiamos. O 2026, Ele vai me surpreender, irmãos, porque eu confio no Senhor e sei que muitas coisas boas vêm dele para mim, e espero com paciência pelo Senhor, porque Ele se inclinou para mim e me ouviu. Nós temos que confiar no Senhor. Confiar em Deus. Em Deus. O governo do Senhor. O verso 18 diz assim: com quem vocês compararão Deus? Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Estamos falando de uma forma visual, com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para o qual modela correntes de prata? Será que nós vamos imaginar que Deus seja possível desenhá-lo? Colocá-lo dentro de uma estrutura que vejamos e possamos nos prostrar diante dela? Verso 20 diz assim: ou com um ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não cai? Será, irmãos, que iremos nos apegar a coisas em 2026 para dizer que são o nosso Senhor? Será que um carro, uma casa, dinheiro, será que coisas serão possíveis e nos roubarão de Deus? Será que iremos querer mais coisas que temos do que o Deus que nos deu todas elas? Aí o texto vai dizer assim, verso 21, será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Verso 22, Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forno e os arma como uma tenda para neles habitar. Verso 23, Ele aniquila os príncipes e reduz a nada juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal não são raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. O texto aponta para nós que Deus é maior do que tudo que a imaginação do homem pode conceber. Não há imagens que representam o nosso Deus. Não há imagens que possam fazer alusão ao nosso Deus, irmão. O que nós podemos fazer, sabe o que é? Chegar ali fora e olhar e conceber a criação e falar: sim, um dia anuncia outro dia a glória do Senhor. Sim, nós podemos ver um pássaro cantando e ver o toque de Deus naquele pássaro cantando. Sim, as marés subindo, a distância perfeita da lua. Sim, onde está o sol posicionado, a nossa rotação, a nossa translação. Sim, irmão, nisso tudo vejo o poder de Deus. Mas eu não conseguiria jamais encapsular num carro que eu queira ter, ou que eu tenho e é um Deus da minha vida, um filho, uma casa, uma bênção. Entenda em nome de Jesus algo aqui e aprenda sobre Deus. Tudo
que você pode ter, meu irmão, nunca será comparado com a grandeza do Deus que você serve. Todas as bênçãos que vêm a nós, elas são muito perecíveis. Você vai concordar comigo, quer ver? Jesus te deu um carro. Aí você chega e fala: pastor, ai, Deus me deu um carro. Glória a Deus, está aqui o carro. Você ora, pastor? Ora. Senhor, obrigado por esse carro. Aleluia. Aí o primeiro problema que dá uma parte mecânica do carro, R$2.000. Fala: Senhor, foi Satanás que mandou esse carro. Eu achava que era o Senhor, eu fui enganado. Senhor, não era para ter comprado esse carro. Aí se arruma. Aí vai lá e está tudo bem. Você vai pisar no freio, é lá no fundo assim. Aí você fala: Jesus, o carro está sem freio. Senhor, o que o diabo está fazendo? Aí você decide uma coisa sábia: vou vender esse carro. Quer dizer que você é ingrato? Não, irmão. Quer dizer que você entendeu que bênção é perecível, que tudo que você pode receber de Deus nunca será igual ou maior que Ele, que tudo que você recebe de Deus, você deve ser grato ao Senhor, mas nunca tem aquilo como seu Deus, porque até os filhos passam, a família passa, a saúde passa, o esplendor vai embora, e como o texto diz, como um sopro, desaparecem com toda a sua glória. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não muda. Então não pode haver em nós qualquer sentimento de coisas que possamos assemelhar a Deus em nossa vida. Não tenha pessoas nem coisas em 2026 que possam se comparar a Deus que você serve. Jamais. Jamais. A terra, se comparado ao Senhor, nós não passamos, sabe de quê, irmãos? Quando o Senhor olha para cá, o texto diz que é como se fôssemos um aquário, um terrário. O texto diz assim, que o Senhor olha para nós de cima e nos contempla pequenos como um gafanhoto, o texto diz. E o que eu aprendo, irmãos, é assim, nunca serei grande como Deus, mas jamais arriscaria fazer qualquer coisa sem Ele. Porque toda a autoridade que Deus dá para você, pôs na sua mão, foi o Senhor quem te fez ser. Aprenda-se a submeter-se a Deus, a entender a grandeza e a dinâmica do governo de Deus. É Ele quem te criou e te fez. É o Senhor quem cuidou de você até aqui. É o Senhor quem te deu graça e vida. Foi o Senhor, amém? Confie na grandeza do Senhor em 2026. Ele continua sendo grande, extraordinário, soberano, maravilhoso. E nenhum rei, presidente, juiz, nenhum desses passarão despercebidos diante do Senhor. Não precisa, irmão, ficar agoniado e não dormir. Não precisa, meu irmão, ficar preocupado e angustiado. Não precisa, porque o Senhor não saiu do trono e Ele tem o poder para aniquilar, como diz o texto, e Ele continua sendo Deus. Esse é o nosso Deus. 2026, irmão. Sabe o que eu espero de 2026? Quando os irmãos ministravam, eu estava ali assim: Senhor, eu quero servir mais. Eu quero ser mais cheio do Espírito Santo. Eu quero ler mais a palavra. Eu quero te amar mais. Eu quero te obedecer mais. O que eu quero é ser mais parecido com Ele. O que eu quero é amá-lo mais. Meu irmão, que o seu 2026 seja uma marca histórica na sua vida. Marque para sempre a sua vida espiritual com Deus. Marque para sempre o seu ministério profético nessa terra. Em nome de Jesus. Leia comigo a partir do verso 25. Isaías 40, 25. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso?
aquele que põe em marcha cada estrela do céu, cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Verso 27. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, e sua sabedoria é insondável. Meu irmão, quantas vezes, eu não sei vocês, mas comigo já aconteceu, de me pegar assim: Jesus, o Senhor esqueceu da minha oração, o Senhor esqueceu da minha necessidade, fiquei perdido aqui, Senhor. Ou como disse o salmista, o ímpio prospera, e eu não, Senhor. Eu estou aqui perdido, eu não sei para onde eu vou, para onde eu vou. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Não sei você, mas eu já orei sem saber, Jesus, o que eu faço? E o Senhor tem uma resposta para você nessa noite. Primeiro, não deixe de orar. Fale com o Senhor a respeito de tudo. Já aprendemos sobre isso. Oração é chave, é remédio, é solução para a alma. Fale com o Senhor sobre tudo, apesar de tudo, todos os temas. Fale com o Senhor. E o texto vai mostrar para nós que nós temos que aprender a descansar, porque Ele é tudo para nós, irmão. Quantas vezes eu me vi angustiado e sem saber, e eu sei que você também. E o Senhor, Ele tinha saído do trono, Ele tinha perdido o governo da sua vida. Se você está aqui, foi porque o Senhor te trouxe até aqui. Reconheça e entenda que o Senhor te trouxe até aqui. Ele governa o universo e não perdeu o controle da sua história. O Senhor não perdeu o controle da sua história. E talvez hoje seja um bom dia, sabe para quê? Para você encerrar esse ano fazendo um concerto com Deus, um ajuste de contas. Talvez seja um bom momento para você fazer um concerto com relação ao que passou até aqui, para que você possa olhar para frente e saber que o Senhor cuidou de você, foi o Senhor quem te sustentou, e você vai entendê-lo nos seus caminhos. O verso 28, leia comigo de novo. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Verso 29. Quero que você receba uma palavra nessa noite. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Aleluia. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Receba em nome de Jesus, meu irmão, sobre a sua conduta, sobre o seu futuro e sobre 2026, em nome de Jesus. É um tempo de voltar a andar, é um tempo de voltar a caminhar, porque o Senhor quer te dar graça para fazer. Deus não se cansou, Deus não ficou exausto, Deus não se irritou, Deus não perdeu sabedoria. Ninguém conseguiu sondá-lo. Vou saber. Não. Ele continuou sendo Deus. E mesmo assim, ainda se importa conosco. Eu me senti especial. Tem mais alguém especial aqui nessa noite? O Senhor tem cuidado de você, meu irmão. O Senhor tem cuidado de você, minha irmã. Foi Ele quem te fortaleceu quando você estava cansado. Quando você achou que não ia dar conta de andar, foi Ele quem renovou o seu vigor. Em nome de Jesus, o Senhor está te chamando para um conserto, um ajuste. Ajustar o quê? A marcha.
ajuste a marcha com o Senhor. A nossa caminhada ela não pode ser longe do Senhor. A nossa caminhada não pode ser uma caminhada que aceitemos o fato de estar longe do Senhor. Não podemos, irmão. Desde quando congregar se tornou uma coisa supérflua? Desde quando a companhia e a bênção de termos uns aos outros se tornou uma coisa completamente substituível por um vídeo na internet ou uma live, seja de lá o que? Eu preciso de você, e sem você eu não consigo ser igreja. Nós precisamos caminhar juntos, amém? É o Senhor quem te renovará, porque é Ele quem renova o cansado, é Ele quem dá força. Além de tudo, o Senhor vai te dar graça para não parar. Amém. Só 3 irmãos receberam aqui no parar. O Senhor vai te dar graça para não parar em 2020. Será o ano que você mais leu Bíblia na sua vida em 2026. Será o ano que você mais vai gastar tempo em oração em 2026. Será o ano que você mais vai viver a graça do Senhor em 2026. E não vai depender de governos, não vai depender de pessoas, nem de terceiros, nem de bênçãos. É você, porque o Senhor já te colocou de pé. E por falar em te colocar de pé, fique de pé no seu lugar. Aleluia. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor a quem está sem forças. Esse é o nosso Senhor. Ele é soberano, maravilhoso. Quero chamar o pessoal do louvor. Eu quero que você feche os seus olhos e nós iremos orar. Eu quero que você faça nessa noite uma oração de ajuste. Ajuste de conduta. Ajuste de entendimento. Porque esse é o tempo de você voltar. É o tempo de estar na presença do Senhor. 2026, nós temos muito o que fazer, amém? Nós temos muito. Será o melhor ano das nossas vidas. Eu creio nisso. Como eu creio nisso? Não é uma força de expressão. É fé em um Deus que restaurou o povo do exílio e que tem nos dado graça para viver nesse mundo. Eu creio. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor renova o cansado. O Senhor dá graça, Pai, a quem está com dificuldades. O Senhor, Pai, levanta o que está caído. O Senhor Jesus, o Senhor tem nos dado condições para servir, para sermos filhos. Senhor, e não há nada que possa roubar de nós o que temos do Senhor, como filiação, Senhor, como igreja, como povo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor revele a tua palavra ao nosso coração. Nós não temeremos, Senhor, no futuro, porque nós confiamos no Deus que está além do tempo. Senhor, nós confiamos em Ti. Foi o Senhor que nos sustentou, que nos deu graça, que nos ajudou. Senhor, foi o Senhor, ó Pai, que no momento em que não sabíamos o que orar, o Senhor estava ali nos atendendo. Senhor, que quando não tínhamos ideia do que estava acontecendo, era o Senhor que nos sustentava. Quando nos disseram não há esperança, foi o Senhor que nos levantou. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo ano de 2025. Senhor, já declaramos em nome de Jesus sobre o ano de 2026 que será um ano de prosperidade, de graça sobre nós, porque nós não dependemos, Senhor, das palavras dos que fazem, Senhor, qualquer prognóstico com relação ao 26. Eu confio na palavra do Senhor. Descanso nela, marcho sobre ela e vivo em nome de Jesus as promessas do Senhor. Senhor, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti que o Senhor revele a Tua palavra ao coração da Tua igreja. Amém. Senhor, porque o Senhor foi o Deus do exílio. O Senhor também
foi o Deus da volta para casa. E o Senhor hoje é o Deus da igreja. E nós te exaltamos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dedicamos o nosso coração ao Senhor. Quero te pedir, erga as suas mãos assim, ó. Fala assim: Senhor, eu dedico o meu coração a ti nessa noite. Toda a igreja, fala assim: Senhor, eu dedico o meu coração. Senhor Jesus, eu fecho esse ano dedicando o meu coração. Fale para Jesus, irmão. Dedique o seu coração ao Senhor. Pai, nós te exaltamos. A unção do Espírito de Deus aqui restaurando, curando. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, em tempo de restauração, em tempo de cura. Senhor, sim, para o último dia do ano, sim. Sim, porque o Senhor é o dono do tempo, o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o nosso socorro. Pai, em nome de Jesus, que esse final de ano e início desse próximo ano marque, Senhor, uma mudança radical em nossas vidas, em nossas famílias, nos nossos projetos, em nossa visão. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor é soberano. O Senhor é sobre todos. Não há nada e ninguém que possa impedir o agir do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, te bendizemos, te exaltamos e te glorificamos, porque hoje não é o último dia do ano para nós. Hoje é o primeiro dia da obediência ao chamado do Senhor para nós. Hoje é o primeiro dia de uma confiança geral e restrita em nós, com a vocação do Senhor para nós. Senhor, em nome de Jesus, restaura em nós a confiança, Senhor, em nosso chamado, Senhor, em nossa vocação, como povo de Deus, em nome de Jesus. Senhor, toma as nossas vidas, toma os nossos corações, em nome de Jesus. E que o Senhor seja glorificado através de nós. O Senhor que é maior que todas as terras, o Senhor que é soberano sobre tudo, o Senhor que é maior que todos os governantes, o Senhor que cuidou de nós quando não sabíamos. Toda honra e glória ao nome de Jesus nesse lugar. E o povo de Deus diga amém. Amém. Vamos aplaudir-o. Bendito seja Jesus. Bendito seja o Senhor. Glória a Jesus nesse lugar. Ele é Senhor. Aleluia. Pode se sentar, por favor. Quero chamar os nossos diáconos. Pastor Anderson, por favor, se aproxime da mesa, meu amigo. Nós iremos servir a nossa ceia. E eu quero convidar você que